você tem que começar a acreditar em você. Você tem que chamar a existência para sua vida aquilo que você deseja, que você quer. Às vezes a gente começa a passar por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis na nossa vida, que a gente acha que a nossa vida vai ser só aquilo. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem que aprender também não espiritualizar tudo. Às vezes as pessoas começam a ir para a igreja, e isso é muito bom, mas começa a bitolar, né? Nós temos que começar a saber dividir, né? Saber separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é espiritual e o que é coisa assim da nossa cabeça. Muitos anos da minha vida eu vivi de uma situação, uma forma que parecia que eu não enxergava mais nada. Eu amo a Deus, nunca deixei de buscar a Deus, de orar a Deus, mas dependendo do lugar que você for, que você estiver, você acaba virando uma pessoa religiosa e não um cristão de verdade, né? E às vezes você, com essa situação de você acreditar no que as pessoas falam ou que as pessoas chegam falando que foi Deus que falou, você se acaba entrando como se fosse num buraco sem fundo, né? Porque as pessoas vêm muito com eis que eu te digo, eis que Deus manda te falar, sendo que Deus não mandou falar nada. E aí você fica anos da sua vida vivendo situações que você não precisaria viver. Vivendo situações na sua vida em que Deus não quer que você passe por aquilo, mas porque a gente às vezes parece que a gente acredita mais do que o homem fala, né? Mais do que o homem tá lá no púlpito esgoelando, falando, do que o que diz a Bíblia, né? A gente tem que saber separar, a gente tem que saber ouvir, discernir realmente o que realmente Deus quer para nossa vida, né? As pessoas têm muito isso com chamar lei de atração, o universo. Eu acredito em Deus. Ele é o meu universo, ele é a minha lei de atração, né? Porque eu acho que a palavra de Deus tem uma parte que fala assim, né? Pra gente chamar a existência aquilo que não existe. É como se você, né? É como se fosse a lei da atração, né? Você pensa coisas boas, você atrai coisa boa, né? Tudo que a gente fala, não fala que atrai, a palavra de Deus não fala isso também, que a gente tem que começar a profetizar, falar coisas boas, que as coisas boas vêm até a gente. Então isso é bíblico. Então eu acredito sim, né? Tudo bem se você não acredita, se você pensa de outra forma, não tem problema nenhum, né? O certo é, eu acredito em Deus e que Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, e que se eu fazer coisas boas, se eu transmitir coisas boas, se eu pensar coisas boas, eu vou ter coisas boas, porque é a palavra dele que fala isso, né? Então assim, eu já passei anos da minha vida vivendo situações, relacionamentos em que falavam, né, vinham dizendo que Deus tinha mandado falar isso e aquilo e que eu tinha que passar por aquilo, porque no final Deus ia me dar vitória naquela situação. E vivi anos daquele jeito. Só que chegou uma vez, uma tarde, que eu vivia numa situação tão difícil em um relacionamento que eu ajoelhei e falei assim: Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim e o Senhor vai me ajudar naquilo que eu decidi, e eu decido sair desse relacionamento abusivo e sofredor. Eu convivi quase 7 anos e a partir do momento que eu tomei essa decisão, a minha vida foi diferente. Eu achava que se eu saísse desse relacionamento eu ia morrer. A pessoa lá também ia morrer porque precisava de mim, isso e aquilo, porque a gente é muito boba, né? Filha, você precisa de Deus e mais nada. E eu tomei essa decisão, não liguei o cachorro latindo aqui da vizinha, mas tudo bem. E eu tomei essa decisão e saí, e fazem quase 20 anos isso, e eu posso garantir pra você, nunca me arrependi um segundo. Se eu falar pra você que eu me arrependi, eu tô mentindo. Porque o que vinham falando não era Deus, era a emoção da carne, né? Porque as pessoas falam assim: ah, Deus juntou, Deus uniu, o homem não separa. Realmente, mas se você vive num relacionamento abusivo, né? Onde você está sofrendo, está definhando, e você se coloca, né, na posição de dizer a Deus: Senhor, seja feita a sua vontade, eu não aguento mais, foi o que eu fiz, Senhor, eu não aguento mais, eu vou sair, e eu saí. Tudo bem que eu era uma pessoa assim, que eu ia para a igreja, só que quando eu conheci essa pessoa, eu não estava frequentando a igreja, então a gente acabou não casando. Talvez que se eu tivesse casado ia ser mais difícil mesmo perante a igreja, né?
perante as pessoas, o que as pessoas acreditam, no que as pessoas não acreditam, porque eu tenho uma coisa aqui comigo, porque as pessoas pregam e estão todos totalmente certos da verdade, que é aquilo. Eu acho que tem muita coisa que o homem diz que é, e a gente só vai saber no dia que o Senhor vir na terra, né, do que realmente é, do que realmente Ele queria da gente. Que Ele quer que a gente faça o bem, que Ele quer que a gente ame o próximo, com certeza, mas tem muitas coisas que eu acho que as pessoas, elas acham, né, que é, e às vezes o Senhor é por outro caminho, mas a gente não tem que falar sobre isso, quem tem que julgar é Deus, quem sabe é Deus. Então eu vivi muitos anos assim da minha vida nessa situação, né, onde eu acreditava, que as pessoas falavam que Deus tinha falado isso, e eu fui vivendo daquele jeito, sofrendo, definhando. Síndrome do pânico, depressão, uma pessoa totalmente triste. Porque eu estava esperando no que aquelas pessoas falavam que Deus tinha falado, sendo que hoje eu vejo que Deus ele não tinha falado nada daquilo. Era pura emoção. Mas eu não julgo as pessoas. Não julgo. Só que hoje eu tomo muito cuidado quando as pessoas vêm falar que Deus falou. Eu acredito muito que Deus ele fala ao nosso coração. Deus, ele quando ele quer, ele fala para você mesmo, né? Você entra no seu quarto, fecha a sua porta porque está na Bíblia. E busca ele em secreto. E ele vem falar com você em secreto. Ele usa você falar através de um louvor, através da palavra, através de uma conversa com um amigo, através de uma música. Deus ele usa da maneira que ele quiser. Né? A gente tem a mania de querer espiritualizar tudo, que tem que ser louvor. Não, Deus ele usa do jeito que ele quer, ele usa um outdoor para falar com você, ele usa um mendigo, ele usa uma pessoa mudando para falar com você, ele usa quem ele quer. Né? Então, eu vivi muitos anos nessa situação, e aí a partir do momento que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, eu não me arrependi. São quase 20 anos, a situação da outra pessoa continua a mesma coisa, a pessoa continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas besteiras, e já pensou se eu estivesse lá, como será? Ou será que ele só ia mudar se eu estivesse do lado? Não. Então a gente tem que começar a gente ter nosso posicionamento com Deus. A partir do momento que eu me posicionei com Deus, que eu ajoelhei, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar. O que eu decidi agora, eu sei que o Senhor vai me... Eu senti isso no meu coração, que Deus ele ia me abençoar. No que eu decidi fazer, Deus ele ia me abençoar. E eu decidi sair. E Deus me abençoou. E Deus foi comigo como Ele é até hoje. Então eu falo pra você, que se você tá passando por uma situação, não precisa ser relacionamento conjugal não. Em qualquer área da sua vida. Ore, busque a Deus. E Deus ele vai falar no seu coração. E tome e tenha atitude. Porque assim, às vezes a gente ora, busca, mas só que a gente não tem atitude. A gente acha que Deus ele vai vir conversar com a gente, né? Ele vai usar alguém para falar, não. Tem atitude. Senhor, essa é a minha decisão. Entendeu? Você tem que sentir isso no seu coração, não vai também fazendo um monte de bobagem aí. Essa é a minha decisão e sei que o Senhor vai estar na direção da minha vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai tomar a direção da sua vida a partir do momento que você se posicionar com Ele, né? Então, assim, primeira coisa, parar de espiritualizar tudo, né? Parar de ficar dando ouvidos para qualquer pessoa que vem dizer, que vem falando em nome de Deus, porque a gente sabe que não é desse jeito, né? De qualquer jeito. E tentar ficar mais atento a tudo ao redor, porque às vezes Deus usa coisas que a gente nem imagina, né? Então, se fortifica na fé, seja uma pessoa, sabe, de opinião, né? Para de deixar de sofrer porque fulano falou que é Deus, que Deus ele vai fazer, eu creio que ele vai fazer, mas você também tem que ter uma posição, tem que se posicionar. Deus, o Senhor quer isso mesmo de mim? O Senhor quer que eu passe por isso mesmo? Então, erga a cabeça, tá? Tenha fé, mas haja também, tá bom? Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal. Aqui nós vamos falar de fé, nós vamos falar de vida, tá? Uma vida real, uma vida verdadeira, tá bom? Fica na paz de Deus, que Deus te abençoe.